Como simular um circuito RLC paralelo no LT-Spice? Esse é o assunto da aula de hoje, então não perca. Me chamo Henrique, sou colaborador do canal do professor Gilberto Fernandes e no vídeo de hoje nós iremos estar ensinando como simular um circuito RLC paralelo utilizando o LT-Spice. Mas antes de começarmos a nossa aula, gostaria de pedir que vocês curtissem o vídeo, se inscrevessem no nosso canal e compartilhassem com quem vocês gostam. Mas sem mais delongas, vamos então para a nossa aula. O nosso circuito RLC paralelo, ele pode ser modelado de duas formas. A primeira é utilizando esse circuito da esquerda, em que nós temos uma fonte com uma resistência interna RV1, em que, ligado a essa fonte, nós teremos um modelo em série de um indutor, em que ele corresponde a uma indutância mais uma resistência, uma vez que os enrolamentos do indutor têm uma resistência associada, e esse modelo equivalente do indutor estará em paralelo com um capacitor. E na saída nós teremos a nossa tensão Vout, a tensão de saída. Um modelo equivalente a esse circuito RLC paralelo é nós trocarmos o modelo série do indutor pelo seu modelo paralelo, em que ao invés de utilizarmos o indutor em série com uma resistência, será utilizado um indutor em paralelo com uma resistência, em que a relação entre o modelo série e o modelo paralelo pode ser dado por essas duas equações, em que por meio delas pode-se transformar os parâmetros do modelo série do indutor em um modelo paralelo. O RP, a resistência paralela no indutor, e o LP, a indutância paralela no indutor. Além disso, associado aos dois modelos, nós temos os respectivos fatores de qualidade, em que o QS representa o fator de qualidade do modelo série e o QP o fator de qualidade do modelo paralelo. Todas essas expressões, elas já foram dadas em aulas anteriores, em que elas estarão na descrição desse vídeo. Então, voltem lá se vocês tiverem esquecido esses conceitos. Além disso, nós sabemos que um circuito RLC paralelo, como também já foi mostrado em aulas anteriores, ele é representado por um filtro passa-faixa, em que esse filtro passa-faixa ele apresenta duas frequências de corte, F1 e F2, e também apresenta uma frequência central F0, em que alguns parâmetros desse filtro passa-faixa são a sua frequência central, que é dada por 1 sobre a raiz de LP-CP, no caso a indutância paralela e a capacitância paralela. Nós temos o fator de qualidade desse filtro passa-faixa, que é dado por ω0 RP-CP. As frequências de corte ω-C1 e ω-C2, que são dadas por essas expressões. Além disso, nós verificamos que no indutor que foi confeccionado na aula passada, que a sua indutância foi de 8,81 microhenry, ele apresentou um fator de qualidade de 2,92 e essas medições foram feitas para uma frequência de 10 kHz. Assim, ao utilizarmos a fórmula do fator de qualidade série, que é o QS, em que nós temos o LS, foi essa indutância medida, e ômega seria 2π vezes a frequência em que foi medida esse fator de qualidade, no caso 10 kHz. Assim, nós conseguimos encontrar o valor do nosso RS, a nossa resistência em série, que deu um total de 0,19 ohms. Além disso, nós escolhemos para a nossa simulação uma frequência de 100 kHz. E a partir dessa frequência, nós podemos calcular, por meio dessas duas primeiras expressões, uma vez que nós já temos o RS, o LS, a frequência de 100 kHz, o valor da nossa indutância paralela e da nossa resistência paralela, dando um total de 161,46 ohms para a resistência em paralelo e 8,82 microhenry para a indutância em paralelo. Além disso, uma vez já terminada a resistência em paralelo e a indutância em paralelo, nós utilizamos a fórmula da frequência central do nosso filtro passa-faixa para determinar a nossa capacitância em paralelo, em que, uma vez que nós já calculamos o valor de LP e temos o valor da frequência, conseguimos encontrar o valor de CP, que deu um total de 287,19 nanofarad. Além disso, nós podemos então, com todos esses dados, determinar o nosso fator de qualidade do circuito RLC paralelo, substituindo nessa fórmula
Uma vez que nós temos todos os parâmetros, encontramos que o fator de qualidade do nosso filtro é de 29,17, o que indica que o nosso filtro passa-faixa tem banda estreita, uma vez que seu fator de qualidade ele é maior do que 1. Já se fosse menor do que 1, seria banda larga. Quanto maior for o fator de qualidade, significa dizer que mais seletivo é o nosso filtro passa-faixa. Ou seja, essa banda de passagem aqui vai sendo reduzida à medida que o fator de qualidade ele vai sendo elevado. Além disso, ao utilizar essas duas expressões de ômega-C1 e ômega-C2, nós conseguimos encontrar o valor das nossas frequências de corte inferior, FC1, e a superior, FC2, em que, para o caso de FC1, encontramos um valor de 98,30 kHz e FC2 um valor de 101,73 kHz. Ao inserirmos o circuito RLC paralelo no LT-Spice, em que nós temos o nosso indutor de 8,82 microhenry e o resistor de 161,46 ohms e o capacitor de 287,19 nanofarad, e também a resistência interna da fonte foi colocada como 50 ohms, que é um valor típico, e inserimos um sinal VIN de entrada senoidal de 100 kHz e 1 volt de amplitude. Ao analisarmos a saída desse circuito, nós verificamos que nós temos um sinal senoidal com uma amplitude de aproximadamente 755 mV para uma frequência de 100 kHz. Porém, se virmos aqui na nossa entrada e modificarmos a frequência, por exemplo, 10 kHz, e fazermos a simulação, nós vamos verificar que aquele sinal que era de 755 mV, ele teve uma redução para 11,17 mV. Ou seja, quando nós nos distanciamos da nossa frequência central para o lado esquerdo, ou seja, quando nós reduzimos a nossa frequência, verificamos que há uma atenuação no nosso sinal de saída, o que já era esperado, uma vez que nós estamos trabalhando com um filtro passa-faixa. O mesmo pode ser observado caso nós inserirmos aqui uma frequência maior do que 100 kHz. Por exemplo, vou colocar 200 kHz e fazermos a simulação. Então, nós verificamos que na nossa saída, ao dar um zoom nesse sinal, verificamos que a amplitude do nosso sinal de saída para a frequência de 200 kHz foi de cerca de 72 mV, ou seja, quando nós aumentamos a nossa frequência, também verifica-se uma redução na amplitude da tensão de saída. Agora, ao modificarmos a fonte do sinal de entrada para ser uma fonte com amplitude AC de 1, ou seja, para analisarmos na frequência esse nosso circuito, vamos verificar o diagrama de Bode do nosso sinal, em que nós temos que na frequência de 100 kHz, nós verificamos as menores perdas, no caso, menos 2,35 dB, e analisamos que ao reduzirmos 3 dB para a esquerda da nossa frequência central, no caso 5,3 dB, que corresponde a essa queda de 3 dB às frequências de corte, verificamos que a primeira frequência de corte, a frequência de corte inferior, é de 93,33 kHz, e a frequência de corte superior, ao também reduzirmos 3 dB da nossa frequência central, verificamos que a nossa frequência de corte superior é de 107,42 dB. Além disso, verificamos que a fase do nosso sinal é de aproximadamente 0 graus e que essa fase ela está variando entre 90 graus e menos 90 graus, que é uma característica de um filtro passa-faixa de segunda ordem, como já foi mostrado em aulas anteriores, em que o link está na descrição desse vídeo. Porém, verifica-se também que se compararmos as frequências de corte observadas nesse circuito simulado com as frequências de corte calculadas na teoria, verificamos uma divergência de alguns kHz, uma vez que, na teoria, verificamos as frequências de corte de 98 kHz e de 102 kHz aproximadamente, já na simulação as frequências de corte foram de 93 kHz e de 107 kHz. Isso se dá devido à presença desse resistor, em que está em série com a nossa fonte de entrada, em que a modificação do valor dessa resistência faz com que tenha-se uma alteração na banda de passagem do nosso sinal,
fazendo assim com que as frequências de corte elas sejam modificadas. Portanto, essas frequências de corte que foram calculadas na teoria, elas estão relacionadas apenas ao nosso circuito RLC e não contam com a adição dessa resistência RVin. Portanto, há essa pequena divergência entre as frequências de corte simuladas e as frequências de corte teóricas. Então, essa foi a aula de hoje. Muito obrigado por assistirem e não percam os nossos próximos vídeos. Até mais!